Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição da Entrevista Primaz, que tem o apoio cultural do Grupo 3T da Cedo Mineração. Eu sou Luiz Loureiro e tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Agência Primaz duas figuras ilustres do nosso meio acadêmico de Mariana. Christian Soares Mendes é professor associado com atuação no Departamento de Ciências Econômicas, professor do Programa de Pós-Graduação em Empreendedorismo e Inovação, o PROPEI, na Universidade Federal de Ouro Preto, doutor em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Viçosa e que atua nas áreas de macroeconomia, finanças e métodos quantitativos. Christian ainda é coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da cidade de Mariana, dentro do curso de Economia ou Ciências Econômicas e do projeto de extensão Serviço de Orientação Financeira, além de colaborador no projeto Elos do Desenvolvimento em parceria com o Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social. Christian, seja bem-vindo à Agência Primaz, à Entrevista Primaz. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, nosso outro convidado é Fábio Faversani, que além de professor titular de História Antiga na Universidade Federal de Ouro Preto, aqui no ICHS, onde atua desde 1991, tem doutorado em História Econômica pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado em 4 das mais renomadas universidades estrangeiras, além de um outro em andamento na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas que também desde 2004 cursa o bacharelado em Ciências Econômicas no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Ouro Preto, onde atua no projeto de extensão Serviço de Orientação Financeira, coordenado pelo professor Christian, aqui ao lado dele. É um prazer, Fábio, receber você aqui na Entrevista Primaz e eu também agradeço por ter aceito esse nosso convite. Maravilha, eu só estou na economia desde 2024. Você Disso. mandou um 2004, aí você quer me jubilar. Desculpa. Já está querendo que me jubile. Não, aqui realmente o texto está 2024, eu que me confundi. Bom, mas antes de falar especificamente sobre o Serviço de Orientação Financeira, eu gostaria, Christian, Fábio, que vocês fizessem assim, fiquem à vontade, um complementando o outro, aí, se for o caso, um breve apanhado de como é a configuração financeira / salarial, né, da sociedade brasileira atual. A gente ouve falar em classe alta, média, baixa, classes A, B, C, D, E, e nem sempre a gente consegue perceber muito bem o que é isso, como essa divisão, né, é feita, quais são os parâmetros utilizados, né, quais as faixas de renda, por exemplo, correspondentes a essas classes. Vocês poderiam fazer uma pequena introdução sobre isso, Christian e Fábio, fiquem à vontade. Bom, primeiro os mais velhos. Bom, primeiro que a sociedade brasileira é marcada por uma desigualdade gigantesca, né? Brutal e bem inusual em termos internacionais, né? Então, no caso brasileiro, quando a gente tem, né, faixas de renda que você consideraria não tão elevadas assim, né? Por exemplo, 5 salários mínimos, você já está cortando mais metade da população fora disso, né? Por causa dessa desigualdade extrema. E as medidas, normalmente, elas são feitas em base monetária, né? A economia brasileira, ela tem uma tradição muito ampla, né? Que em Mariana a gente conhece bem isso, né? De uma economia também não monetarizada, né? Então, um dos problemas dessas medidas é que elas acabam subnumerando certas formas de rendimento que não são declaradas, né? Nos saudosos tempos lá do NEASPOC, né? A gente fez até um ensaio com isso para a população de Mariana, que foi interessante. A gente tornou a população marianense mais rica, mudando a pergunta que a gente fazia, né? A gente primeiro perguntava qual é a sua renda familiar. O que acontecia? A pessoa ouvia a sua renda e começava a calcular, ela não ouvia familiar. Então, ela resolvia só a renda individual, né? E daí a gente mudou a pergunta, né? Porque a gente enfatizava familiar, né? Qual a renda da sua família, né? Tornou mais longo. E com essa mudança de pergunta, a renda aumentou, né? Depois a gente complementou um negócio que a gente chama de recall, né? Ou seja, uma chamada para a memória da pessoa, falando qual a renda da sua família, incluindo rendas eventuais, bico, aluguéis, né? Aumentou em 30% a renda, né? Então, uma primeira coisa assim, né? Pelo menos do meu ponto de vista, né? Como viu o Christian, é que quando a gente fala em renda, né?
parece ser um número exato, né? Só que essa renda, e esse é um problema importante, eu acho, de estudo, ela é bastante flutuante, né? Então, o comportamento econômico das pessoas e a formação delas em certos grupos econômicos depende de como elas entendem essa renda e a posição delas no interior da renda, né? Então, dentro dessa formação de renda, de tal sorte que você tem, por exemplo, comportamentos econômicos que poderiam parecer irracional à primeira vista, porque eles não estão de acordo com um número mágico que se possa estabelecer ali para aquela renda, né, em termos de capacidade de consumo, por exemplo, tá? Então, acho que esse é um debate bem importante para tentar pensar como que é essa distribuição de renda, que é profundamente desigual, mas a gente tem essa renda composta por elementos que normalmente não são contabilizados em estatísticas, né? Isso é importante. E a gente pensar, né, que assim, muito mais de 50%, 60% da população brasileira recebe no máximo um salário mínimo, né? Enquanto você não tem uma grande outra parcela que recebe às vezes muito menos do que isso. E muitas vezes as pessoas até espantam, né? Quando a gente fala, por exemplo, de a renda per capita, se a gente for olhar, por exemplo, a cidade de Mariana, ela tem uma das 10 maiores rendas per capita do Brasil, né? Mas justamente por quê? Porque tem uma alta concentração de renda e essa alta concentração de renda está na mão de poucos, né? Porque se a gente pegar, o que seria essa renda per capita? Seria a gente pegar o que produziu na cidade de Mariana e dividir pelo total da população. Aí você vai ter lá uma renda de quase 30, 40 mil reais. Só que você vai ver aí pessoas que recebem, por exemplo, aqui na cidade de Mariana, menos de um salário mínimo, metade do que isso. É como se você socializa artificialmente toda a renda, mas a grande maioria não tem acesso àquela renda, àquela riqueza, digamos assim, né, que a cidade proporciona. Então, aí, inclusive, vocês me dão um gancho, Christian, e já com o Fábio também, né? Porque quando ele fala em renda familiar, né? Então, a gente tem que considerar também o tamanho da família, né? Porque, de repente, você tem ali uma renda alta ou não tão alta e com um número muito grande de pessoas. E, ao mesmo tempo, quando você coloca a questão de Mariana, né? A questão do próprio custo de vida, né? Nós tivemos aí agora, recentemente, em agosto do ano passado, se não me engano, a divulgação de uma pesquisa feita, se não me engano, pelo FMG, a pedido da MIG, em que mostra que Mariana tem um custo de vida muito mais elevado de cidades de mesmo porte que não dependem da mineração. E mesmo em relação à mineração, como o caso de João Monlevade, por exemplo, o custo de vida de Mariana é muito mais alto, né? Como é que a gente, vocês da economia, vocês que estudam essas questões, estudam os impactos, os efeitos, como é que vocês levam em consideração esse tipo de coisa para poder trabalhar, por exemplo, e nós vamos falar depois sobre o que é, né? Orientação financeira, educação financeira, como é que isso é colocado na balança ali como mais um ou vários fatores para fazer essa estratificação, essa classificação. A gente tem uma questão particular na cidade de Mariana, né? Porque ela também, além dela ser uma cidade mineradora, ela é uma cidade histórica, né? Então, essa questão do turismo, né, acaba que, por pesar muito... o famoso preço para turista. Exatamente. Então, como a gente tem, principalmente a atividade mineradora, ela é muito forte aqui, então, assim, algumas questões, o que mais pesa aqui na cidade de Mariana, se a gente for olhar, é a questão voltada para o aluguel, né, você vai alugar um ponto comercial no centro da cidade, é 6 mil reais o aluguel, dependendo de onde for, né? Então, isso pesa muito. Aí, às vezes, o morador de algumas regiões vai tentar alugar uma casa e ele não vai conseguir alugar porque as pessoas preferem alugar para a empreiteira, que ela vai conseguir colocar dentro daquela mesma residência 5, 6, até 10 pessoas, dependendo do local, e vai cobrar um preço muito mais alto. Então, inflaciona muito o preço nesse quesito, né? O que acaba fazendo com que o restante da população também sofra com isso. Porque uma pessoa que é da cidade, que mora aqui, um trabalhador que tem aí uma família, 2 filhos, né? Esposo, 2 filhos, não vai conseguir alocar uma casa, por exemplo, a um preço mais em conta, né? E se a gente ainda tem os efeitos pandemia e pós-pandemia, né? Que antes da pandemia a gente até achava locações mais em conta. Hoje em dia você não consegue achar na cidade um apartamento por R$ 1.200, R$ 1.300 para atender uma família, né? Então, são vários fatores, né? Essa questão da mineração, o fato de ser uma cidade histórica, está muito próximo ao Ouro Preto, que também tem um peso, né, de questão histórica. Isso
o Fábio vai saber falar melhor, né? Então, isso tudo acaba afetando muito nesse sentido. E claro que a gente ainda tem a questão de ter a universidade, né? Então, isso tudo também ajuda, né? Um pouco movimentar mais a questão da economia da cidade. Eu acho que aqui em Mariana tem uma coisa que você conhece muito bem, né? Você é marianense, pela pessoal desde 91, que é a ausência de políticas públicas em diversas áreas que poderiam gerar, né, uma dinâmica de preços mais racional, né? Na área habitacional, por exemplo, a última iniciativa, né, de moradia pública que a gente teve foi com o saudoso João Ramos. Né? São as famosas casinhas do João Ramos, que conhece bem. Inclusive feito do jeito que foi feito, que agora temos lá o programa da Vila São Vicente, né, com a criação da rodovia, né? Exatamente um modelo a ser seguido. Exatamente. Mas a gente não tem política pública de habitação há décadas aqui, né? E várias outras políticas de infraestrutura. Mas chama atenção também o negócio, né? Daí o Cristian me ajuda, né? Que eu acho muito importante para pensar esse problema é que é em relação a expectativas, né? Uma coisa muito importante em economia é exatamente isso, expectativa, né? Uma coisa é a realidade, o que existe hoje, né? O problema é que as pessoas não trabalham com o que existe hoje. Elas trabalham com projeções de futuro que são relativamente arbitrárias, né? E no mercado, o que acontece? Isso gera, muitas vezes, o que você pode chamar de espirais inflacionárias, né? Eu acho que em Mariana tem ocorrido isso, né? Então, eu sei que vai ter uma atividade econômica nova, alguma coisa assim. Eu falo, esse aluguel que eu estou cobrando aqui, eu posso cobrar um pouquinho a mais. Porque, afinal de contas, amanhã, esse aluguel vai estar baixo. Então, eu não vou alugar por isso. Eu vou colocar mais alto, tenho que ter que esperar 1, 2 meses para alugar. E daí ele tem casa também. Ele vê, peraí, eu vou colocar a casa dele para alugar por 2.000, né? Ontem estava 1.000, a minha está alugando por... Não, estou perdendo dinheiro. Então isso gera o que se pode chamar de uma espiral inflacionária, né? Em certos nichos de mercado, e eles acabam podendo ser ou não referendados, né? No caso de Mariana, isso tem acontecido, né? Na área de alimentação também, né? Tem tido aumento, né, de preço de alimentação, porque tem aquecimento de atividade econômica, né? E daí a pessoa vai testando esses limites, né? Se aumenta, vê se consegue se manter, e assim vai. Então, em Mariana tem ocorrido muito esse teste, né? Essa experiência, né, das fronteiras inflacionárias, e aparentemente está funcionando, né? E eu acho que é por causa de uma restrição muito grande de oferta, né? Então, a oferta de moradia baixa relativamente, né? Se você pensar a oferta também, né, no setor de alimentação, relativamente baixo, você imaginar o tamanho da população trabalhadora que a gente tem, gente de fora, turismo, etc., né? Principalmente quando você compara com outras cidades turísticas, né, o leque de oferta realmente é bastante tímida, né? Então. Vocês, nem tava aqui no meu roteiro não, mas me abriram uma questão aqui que, né, eu, como ex-professor da universidade, semi-aposentado, agora exercendo jornalismo, né? Eu aumentei, digamos assim, a minha frequência a supermercados. A Dona Maria me leva sempre, ou eu a levo, seja lá o que for. Mas, quando você fala em oferta, né, e aí como você trabalha com essa questão de índice de preço ao consumidor, Cristian, me chama a atenção, de alguns anos para cá, um aumento da oferta de pontos de venda de gêneros alimentícios, inclusive cadeias renomadas, e sem uma expectativa, ou sem o resultado de uma expectativa de que a competição pudesse baixar os preços. É uma coisa assim que para mim não entra muito na minha cabeça. Mas eu acho que é mais ou menos como você falou pelo aluguel, né? Bom, se o quilo de arroz lá no supermercado X tá a tanto, para que eu vou botar tanto menos aqui? Não, eu vou vender do mesmo jeito porque a economia está aquecida em termos de demanda, né? É por aí? Sim, inclusive se a gente for olhar, é interessante observar essa questão de Mariana, né, de preço e tudo mais, é que se você for olhar, por exemplo, o custo de uma cesta básica em Mariana, às vezes ela é mais caro do que o custo de uma cesta básica em Belo Horizonte, né? Então você pega lá, nos últimos aí que a gente calcular, estava saindo aqui em média cerca de R$700 uma cesta básica, e lá em Belo Horizonte 760. Então, ou seja, uma pessoa que ela trabalha aí, né, 40 horas semanais, ela tem que gastar quase, tipo assim, 100 horas no mês para pagar uma cesta básica.
E aí você pensa, uma pessoa que recebe um salário mínimo, né, R$ 1.621, ela vai ter que pagar R$ 700 de cesta básica, ela vai ter que pagar saúde, transporte, no caso gasolina, né, porque aqui ainda tem a particularidade de ter pelo menos o transporte público gratuito, né, saúde, alimentação, lazer, né, a conta não fecha, Não né? fecha de A maneira educação, né, como que fica? Né? Mas e aí? Começando a falar um pouco sobre essa questão de orientação / educação financeira, independente da faixa de renda, o brasileiro sabe controlar suas finanças? O que leva o país a situações como que nós estamos vivenciando atualmente, em que, num pequeno intervalo de tempo, o governo federal lança uma segunda versão do programa Desenrola, destinado a favorecer acordos que tendam a viabilizar a renegociação de dívidas? Por que nós estamos chegando a pontos desse tipo de alto nível de endividamento? É só o que já seria suficiente a questão da má distribuição de renda, ou tem mais um pouquinho de coisa por aí? Tem mais muita coisinha para falar a verdade, né? Eu acho que assim, o programa Desenrola, ele chegou no momento em que o Brasil ele tem sofrido um problema sério, que foi considerado até problema de saúde pública, que é a questão das bets, por exemplo, né? Então, muitas pessoas elas se endividaram por conta desse vício, né? Que infelizmente é essa questão dos bets, que fizeram várias pessoas se endividar e contratar, né, empréstimos e etc. E tudo. Fora que as pessoas elas não têm esse hábito de ter um controle financeiro um pouco mais simples ou um pouco, às vezes, mais rigoroso, no melhor sentido, né? Se a gente for olhar, ninguém anota lá, eu comprei um salgado hoje, eu comprei uma bala, vai passando no cartão. Passa no cartão, chega no final do mês, vai sobrar mesmo no final do salário, no final das contas, né? Porque as pessoas elas não têm esse hábito de ter, né? Hoje, graças a Deus, está começando a ter um pouco mais dessa implementação de educação financeira, tentando colocar nas escolas. Eu acho que agora, por exemplo, a Prefeitura fez uma parceria com o Sicredi para tentar colocar essa questão da educação financeira nas escolas, porque são as crianças que vão crescer e que vão gerar incutir esse conhecimento para a população, né? Mas, no geral, a população ela não tem um controle financeiro, né? De ter esse hábito mesmo, de controlar as suas dívidas, o que gasta, o que é essencial, o que é supérfluo, né? Então, isso tem sido um grande problema. Eu acho que tem uma coisa histórica, né? Vale a pena, né? No caso brasileiro, porque a gente veio, você vai lembrar bem disso, né? Sou mais velho, de uma época de hiperinflação, né? Que a prática comum, inclusive algumas casas ainda tem isso, né? A famosa dispensa, né? Era você recebia o salário, você corria para o supermercado para gastar tudo, porque se a inflação ia comer aquele dinheiro, né? Então, o planejamento financeiro era meio, assim, vou chamar, baseado no susto, né? Você recebia, você gastava aquele dinheiro, nível de bancarização brasileiro era baixíssimo, pouca gente tinha conta em banco, né? Era pouca gente no mercado financeiro. E todo mundo época gastava, do colchão, quando tinha algum, era no colchão. E todo mundo gastava tudo porque guardar dinheiro vai perder valor muito rápido, né? Então não tinha uma cultura de poupança no Brasil, né? Você gastava tudo rapidamente, porque senão você ia perder aquele dinheiro. Pouca gente com o sistema bancário, né? Quem tinha sistema bancário ia para o overnight, aplicava e se salvava. E olha, fazendo um parênteses, que essa questão de bancarização, até pouco tempo ainda, também estava sofrendo muito na época da pandemia, para as pessoas receberem o benefício, né, na época da pandemia, elas não tinham conta em banco. Então teve que ter um incentivo do governo ainda para as pessoas. Vocês têm que abrir a conta na Caixa, num banco, para vocês receberem o benefício. Porque senão, como é que a gente vai resolver? Você falando historicamente aí, né? Não era só essa questão de ir no dia que, quando recebia, funcionário federal, até pouco tempo,
quando recebia o salário, né, não tinha tanta coisa, não tinha internet, essas coisas, né? Uhum. O cara tinha que ir no banco no dia do pagamento para conferir se o dinheiro estava lá. Sim. Ele pedia 1 hora, 2 horas de Recebia aspas o de limite, serviço né, impresso. para poder checar lá e verificar. Ele tinha que ir lá Se ver. tinha Parece. caído, né? Hein? Se caiu, né? Se caiu. O verbo é bom, né? Caiu, né? Exatamente. Então, assim, mas aí... Mas aí, mais recentemente, né, quando você tem estabilização da economia, eu acho que surge um problema novo. Né? E esse problema novo, as pessoas têm que se educar para ele. Né? Que foi a expansão de créditos. Né? O que acontece? Hoje em dia, por exemplo, quando você começou a trabalhar no FOP, você nem sabia o que era consignado. Né? Hoje em dia é difícil saber um trabalhador que não tem consignado. Inclusive, era um ponto que era onde eu queria colocar isso aí, porque é o seguinte, me parece um pouco contraditório. Você faz um desenrola, Sim. mas, ao mesmo tempo, você permite que um monte de instituições te ofereçam, aspas, facilidades tremendas de acesso a crédito, que depois é que você vai perceber o tamanho do rombo que você Esse é um problema. Outro problema, né, que a gente tinha no Brasil muito grande era o desemprego. O desemprego era muito alto, na realidade quase todo mundo. De quase todas as famílias passavam o problema do desemprego. Então tinha aquela ideia de pensar no dia de amanhã com um pouco mais de cuidado. As pessoas tinham certeza que iam perder o emprego. Em algum momento ou outro, um membro da família está desempregado. Então aquela renda tinha que ser mais solidária. Né? A gente tem vivido uma situação de pleno emprego no Brasil relativamente longo tempo. Né? Mesmo com todas as crises econômicas que a gente pode imaginar, não sei o quê, o nível de emprego aqui em Mariana, ainda mais, né, é muito elevado. E o nível de proteção social também é muito elevado. Né? Então, aquela renda básica, a pessoa meio que conta com ela. E isso é um erro. Né? Por quê? Porque se você compromete toda essa renda, qualquer imprevisto te leva para o endividamento. Né? E eu nem sei porque chamo imprevisto de imprevisto. Né? Porque nada mais previsível que o imprevisto. Né? Algum imprevisto vai acontecer, você não sabe exatamente qual. Mas os imprevistos sempre acontecem. Né? E sempre acontecem na nossa vida. Se não tem margem para imprevisto, você vai se endividar. E daí vem o outro problema histórico mais recente, que é uma taxa de juros muito elevada no Brasil, por uma série de razões. Né? Eu acho até que não tem tantas razões assim para ela ser tão elevada. Mas, toda sorte, materialmente, ela é muito elevada. Então, esse endividamento, quando entra em juros composto, ele se torna rapidamente impagável. Entendeu? Para alguém que não tem nenhuma margem, o sujeito veio num equilíbrio muito instável. Então, teve um problema, se endividou, perdeu um pouquinho aqui. Ele volta a margem e não tem sobra para pagar a dívida. Então, isso vai crescendo, uma espiral em que ele não vai ter como pagar. Né? Então, não tem como sair desse endividamento. E boa parte desse endividamento, vamos chamar, não é o endividamento que eu recomendaria. Né? Por quê? Porque ele não está baseado, por exemplo, na compra de um imóvel próprio, né? Na compra de um equipamento que vai te ajudar no seu trabalho, que vai ajudar a gerar renda. É um endividamento de consumo ou pior, de bet. Nem consumo pode chamar. Então você está literalmente jogando dinheiro fora. Né? Sem ter chance de recomposição. Então esse nível de endividamento muito geral gera um problema que é muito grave, que é a ideia da normalidade de endividamento. Porque todo mundo está endividado. Aí as pessoas vêm, né? Falam assim, mas só se vive uma vez. Né? Parcelado fica mais fácil. Só que esquece que quanto mais você parcela... O que não é, o que também não, assim, não é, eu imagino, me corrijam se eu estiver errado, é que não é proibido você parcelar. Sim. Né? Desde que você saiba de que forma que esse parcelamento está afetando durante o tempo de a sua renda, o tempo de parcelamento. Tá? Se você, olha, eu tenho as minhas despesas comparadas com a minha renda, elas estão controladas, eu tenho uma determinada aspas sobra no final do mês, né? Sobra um pouquinho de dinheiro no final do mês porque eu sou organizado, eu posso me dar ao luxo de trocar de veículo porque eu vou direcionar isso e manter o meu controle, né? Mas muitas vezes, como você disse, não. Futuro a Deus pertence, tem essa também. Só se vive uma vez, o futuro a Deus pertence, como se ele fosse pagar nossas dívidas. Né? Esse é um problema, porque o que acontece? Né? Isso entra num outro ramo que é muito importante, que é a psicologia financeira. Né? As pessoas vão cair nesse nível de consumo, muitas vezes, buscando uma autorrecompensa.
Né? Eu trabalho tanto, eu me Sim, esforço tanto. eu mereço. Eu mereço. Só para quê? Né? Para não ter direito a isso, Não aproveitar a aquilo. vida, Né? né? Começou a trabalhar. De fato, é um movimento, né? Agora, qual que é a dificuldade com esse movimento, né? E o comércio usa muito isso, né? Essa parcela cabe no seu bolso, né? Uma cabe, né? Mas você mete 10, daí... Daí o que acontece? Você acaba, quando você está nessa situação, a tendência a se endividar mais é maior ainda. Entende? Com uma compensação, né? Então, olha, eu realmente tenho dívida, tenho problema e tal, mas eu mereço, né? Isso. Ou seja, e essa ideia de neve, né? Porque aí às vezes a pessoa fala assim, eu tenho que comprar isso agora, mas aí se eu parcelar isso aqui vai ficar melhor. Só que aí te parcela em parcela de várias coisas que você vai comprando simultaneamente, aí chega um momento que a pessoa, às vezes, porque ela não tem dinheiro mais para pagar, ela começa a parcelar a fatura do próprio cartão de crédito. Aí vai virando... E aí é onde a coisa fica pior ainda, porque historicamente o cartão de crédito, assim como o crédito especial, me parece, são os dois, o cheque especial são os dois, né, os maiores. Maior, razoável que seja, né? O risco de inadimplência é muito alto, né? Agora, quando você chega, por exemplo, no supermercado, está falando de supermercado, né? E essa facilidade te é dada, né? Quer parcelar? Perguntaram isso. Né? Não, sempre pergunto. Ou seja, tem pelo menos uma rede aqui em Mariana que sempre pergunta. Então, você quer parcelar? Você pode eu vou ter que pagar do mesmo jeito. Você pode dividir sua conta em 4 vezes, o que você está fazendo? Você está gerando um acúmulo, entendeu? Exato. Você vai consumir aquela compra em menos de 4 meses. Quantas compras você vai fazer em 4 meses? Exato. Então, obviamente, isso se torna, né, uma ladeira íngreme demais para subir daqui a pouco. Então, o problema não é parcelar ou deixar de parcelar. O problema é, tem juros nesse parcelamento ou não tem? Né? Essa é a melhor decisão ou não? Né? Eu tenho capacidade de pagamento para isso ou não? Daí, se você não pensar nisso... E o que você está parcelando, né? Porque, assim, o grande erro, muitas vezes, da pessoa é ela começar a querer parcelar coisa que se consome de imediato. Né? Você vai parcelar a compra do supermercado, igual o Fábio falou, né? Mês que vem você vai ter que fazer compra no supermercado de novo. Aí você vai parcelar de novo, né? E você vai gerando uma cadeia, assim, que vai ficando complicado. A conta vai chegar um dia. Bom, trazendo uma coisa um pouco mais para o nosso dia a dia aqui, Christian, salvo engano, em 2024 a UFOP implantou, e você tinha uma participação, ou era coordenador, se não me engano, um programa chamado Educa Mais UFOP, mas me parece que ele era mais voltado para estudantes. Isso. Como é que funcionava? Qual era o objetivo? E que estágio esse programa está hoje? Que resultados foram alcançados? Porque, inclusive, eu quis trazer isso, inclusive, por conta daquilo que nós já falamos, que é a questão da moradia, que afeta, assim, a todo mundo, mas também muito fortemente ao estudante que vem de fora, né? O projeto Educa Mais, ele tinha o intuito de tentar ajudar os estudantes da universidade que recebiam bolsas de auxílio, né, por exemplo, moradia, auxílio permanência, tudo, a fornecer ideias para elas como que elas poderiam organizar as finanças delas, né? Então, o projeto ele chegou a ser desenvolvido durante um ano, esse ano ele não continuou, né? Mas ele tinha esse intuito, né? Então, foram feitas algumas palestras, a gente chegou a entregar alguns formulários, né, para sondar quais eram as principais dificuldades que os estudantes tinham, né? E muitas vezes tinham essas questões relacionadas a poder consumir, a poder sair, a não ter dinheiro suficiente, às vezes, para se manter, mas como a universidade, ela, por exemplo, dá alimentação, dá moradia, já é um peso a menos, né? Mas essa dificuldade que eles sentem mesmo, às vezes, de gerir, né? De poder, como que eu vou poder, sei lá, R$400 que eu recebo por mês, como que eu vou gastar esse dinheiro, né? E a gente sempre colocava assim, não é que você vai ter que se abrir mão de tudo, né? Mas, infelizmente, para certas coisas, alguma coisa você tem que abrir mão. Né? E aí, quando você coloca essa questão, assim, não está acostumado com isso, né? Aí eu acho que vem aquela questão, assim, que talvez começa por aí a diferença entre educação financeira e orientação financeira. Né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa diferença e, dentro desse conceito, quais foram
os fatores, os motivos que levaram ao desenvolvimento do serviço de orientação financeira que está sendo gerido por você e com a participação do Fábio e de outros alunos do curso. Vai na educação. A educação financeira em si, né, ela é um processo que é mais moroso, né? Então, é um processo de aprendizagem mesmo, por assim dizer, né? A educação financeira ela tem o intuito de mostrar como a pessoa ela vai se desenvolver, quais são os princípios relativos às questões financeiras, né? O que é gasto, o que é despesa, o que é um custo fixo, o que é uma despesa que vai ser variável, né? Como que ela vai adequar o salário dela frente às despesas que ela tem, o que seria uma reserva de emergência, o que seria esses imprevistos, né? Será que eles podem ou não ser tomados, né? Então, a educação financeira ela tem o intuito de, bem dizer, além de orientar, né, que tem essa questão, né, mas de educar mesmo as pessoas a saber utilizar o seu dinheiro. Não que ela não saiba, né? Eu até brinco assim, às vezes que a gente aprende muito educação financeira, às vezes em casa, de outras formas, né? Quem nunca teve um momento que uma mãe virava e falava assim, apaga a luz, porque está gastando energia, olha o tempo que você está no chuveiro. Isso tudo é educação financeira, né? De uma outra forma, mas acaba sendo, porque ajuda o quê? Economizar. Você vai gastar menos água, vai gastar menos energia, vai levar menos tempo no banho, vai utilizar menos detergente para lavar a louça. Isso tudo também é economia, né? Então, são conceitos que às vezes a gente teve em casa, em alguns pontos, mas que a gente vai estar aperfeiçoando eles em relação à questão da própria renda, né? da pessoa para regular suas despesas. E uma coisa assim, que a gente pensou, né, para a construção do projeto, né, tem a outra face, né, que é bem importante, e aí você, da vida de universidade, você conhece bem isso, que é no próprio processo de formação dos estudantes, né? Porque dentro do próprio curso de economia que você tem, são saberes compartimentados, né, nas disciplinas, né? E como que junta isso tudo para tentar pensar a solução de problemas mais concretos da vida. Muitas vezes o ensino que a gente tem dentro da universidade está bastante afastado disso, né? Então, uma faceta, né, que eu queria destacar é que o projeto ele tem essa intenção de funcionar como um laboratório de formação para os próprios estudantes, né? Não só para a comunidade, né? E nesse sentido, eu acho que é muito desafiador. Por quê? Porque você está trabalhando com uma questão que tem muitas respostas em aberto, muitas respostas possíveis, né? Tanto que eu fiz, não sei se te contei isso, né? Mas fiz certificação, né, para ser assessor de investimentos, fiz as provas, certificado junto à CVM para isso, né? E daí os amigos ficam sabendo disso, né? E vem com aquelas perguntas assim, né? Qual que está dando dinheiro, né? Qual que é a aplicação, né? Qual que é o caminho? Ainda está valendo a pena comprar Bitcoin? Esse tipo de... E que é muito estimulado pela internet até, né? Essa ideia, você vai ficar milionário, tem a solução e tal. E não existe isso, né? Ou seja, essa resposta mágica simplesmente não existe. Então, hoje, esse tipo de trabalho, eu acho que é uma grande dificuldade é botar na cabeça das pessoas que não existe fórmula mágica, né? E não existe algo que seja bom para todo mundo, né? Eu tenho brincado até que é meio que nem dieta mesmo, né? Alimentar, né? Então, é muito personalizado, é muito individual, né? Então, o serviço de orientação financeira, a ideia é pegar cada uma das pessoas, né? E tentar entender qual que é a rotina dela, qual que é a vida dela, né? Porque é um trabalho, o cara, assim, meio conhece-te a ti mesmo, né? Porque como que você vai ter uma educação financeira que seja generalista? Né? Isso não vai funcionar nunca, né? Porque cada caso, literalmente, é um caso, né? Depende dos sonhos das pessoas. Se funcionasse assim, todo mundo era milionário. Tinha uma fórmula mágica para todo mundo. Ou ninguém seria, né? Porque todo mundo estaria igual, né? Ninguém brinco assim, tinha né? destaque, né? A única pessoa que ganha dinheiro com esses cursos de fazer gente milionária é o cara que dá o curso, né? É a única... Funciona mesmo, para uma pessoa. Para os outros não costuma funcionar muito. Então, a ideia do serviço de orientação financeira, né, e da parceria com a Primas, que a gente agradece muito, é abrir essa possibilidade, né, para o público que tem interesse nisso, num processo em que ele vai ter a formação, né? Não é um serviço para dizer assim, ó, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, né? Não é esse o papel, né? O papel é tentar pegar cada sujeito, descobrir com ele quais são os seus padrões de renda, né? Quais são os seus padrões de consumo e quais são os seus sonhos. Será que isso combina? Né? Se combina, ok. Se isso não combina,
você vai ter que ajustar os seus sonhos, ou sua renda, ou seu consumo. Ou seja, você escolhe. De preferência os 3 ao mesmo tempo, né? Você escolhe onde vai ajustar. Isso. Porque o grande problema em geral é esse, né? Uhum. Você tem uma renda, você tem um consumo e você tem sonhos. E eles não estão alinhados. A gente vai... Isso é muito conflituoso, Sim, né? sim. A ideia é justamente essa, né? Orientar, né? É como na universidade, às vezes o estudante está ali fazendo o trabalho de conclusão de curso, vai ter a figura do orientador, que só vai fazer o que orientar, direcionar. E o papel do serviço de orientação financeira é justamente esse, né? Dar essa direção, dar esse norte, né? Esse oriente, né? Por onde, talvez, qual seria, né? Como que você vai ter que organizar as suas finanças, né? Dado os seus sonhos, dado as suas despesas. E, infelizmente, é aquela coisa. Nessa hora, o remédio ele vai ser um pouco amargo. Não tem como ele ser totalmente doce o tempo inteiro, né? Porque ela vai ter que, infelizmente, às vezes, cortar alguns padrões, né? Reajustar algumas questões. Porque, infelizmente, não tem como você querer manter um padrão de gasto alto, com um sonho lá em cima, com a despesa lá em cima, com a renda mais baixa. Até essa coisa, desculpa, Luiz, mas eu gosto muito desse termo, né? Até essa coisa de hábitos, né? Que é a pessoa se reeducar nos seus hábitos. Sim. Não só financeiramente, no geral, né? E nessa parte financeira, até aquele livro, até O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Tem lá uma brincadeirinha que eu acho muito legal, que o sujeito chega para o outro, você já pagou o aluguel, já pagou a luz, já pagou a água, já pagou o supermercado, tá? O que falta você pagar? Só pensa, eu paguei tudo. Eu falo, não, faltou pagar você mesmo, né? Que é o gerente da sua vida, né? Ou seja, tem que se remunerar. Né? Ou seja, você tem que ter uma parte desse dinheiro que é teu hábito, entende? Não é no fim do mês, por exemplo. Isso já muda muita coisa. Sobrou. É no começo do mês. A primeira pessoa que eu vou pagar sou eu mesmo. Né? Isso gera, você sabe disso, né? Você deve conhecer muitas histórias, muitos conflitos familiares, né? Porque quando a conta não fecha, as pessoas se perguntam, não fechou por quê? Eu moro junto com o Cristo e falo, pô, cara, você de novo, né? Tomou cerveja demais. Você de novo deu problema, né? Então, a gente já entrou um pouco nessa questão da dinâmica, mas eu queria insistir em algumas questões e deixar um pouco mais claro, né, sobre como é a participação da comunidade, como é que ela vai se dar. A UFOP está em 4 cidades hoje, 4 com Ipatinga, né? Até que ponto nós estamos estendendo para cá? Mas eu vou deixar isso aqui e vou pedir a você que está nos assistindo que aguarde um pouco mais de 1 minuto para que a gente transmita a você a mensagem de nossos apoiadores culturais e a gente volta pouco menos de 2 minutos com esse papo aqui com o Fábio e com o Christian, falando sobre o serviço de orientação financeira implantado recentemente na UFOP. É pouco menos de 2 minutos. Aliar desenvolvimento econômico com responsabilidade social. É assim que a Cedro Mineração atua em Mariana, no coração de Minas Gerais. Os programas da empresa beneficiam toda a região, como o apoio à preservação de igrejas centenárias e a divulgação do patrimônio histórico. A Cedro tem uma disponibilidade com a comunidade muito grande, um entendimento das necessidades da comunidade. No esporte, a empresa patrocina competições nacionais, a reforma do campo de futebol e as aulas de capoeira do projeto Quilamba. Para todas as mães, ele é fundamental porque ele também é uma terapia e o esporte é inclusão. Com suas alianças, a mineradora amplia a atuação, gerando resultados que transformam realidades e revelam o jeito Cedro de fazer a diferença.
Estamos de volta com a entrevista Primaz, mais uma edição, desta vez recebendo Christian Soares Mendes e Fábio Faversani, que estão implantando, desenvolvendo o serviço de orientação financeira no Departamento de Ciências Econômicas do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, o ICSA. É isso mesmo. Eu já ia confundindo com esse CHS, né? Hoje, falando então sobre o serviço de orientação financeira, nessa edição que tem o apoio cultural da Cedro Mineração e do Grupo 3T. E antes desse intervalo, eu havia deixado para eles aqui uma questão de complementação de como é a possibilidade da comunidade aderir ou participar desse projeto, de que forma que, né, como é que vai ser esse funcionamento, inclusive imaginando ou considerando que a UFOP está presente em Mariana, Ouro Preto, João Monlevade e agora em Ipatinga, né? Como é que, além de ter outras cidades, né, dentro do seu raio de ação da UFOP, como é que isso vai se dar, né? Como é que um interessado na orientação financeira proporcionada pode ter acesso a essa prestação de serviço, a esse projeto de extensão da UFOP? A gente tem, né, uma página do Instagram, né, SOF_UFOP, né? Então a gente pode mandar para vocês legendarem, fica mais fácil para as pessoas. E lá na bio tem um formulário, né? Então as pessoas que quiserem, né, terem contato, etc., podem acionar por lá. No momento mais imediato, devido ao caráter mesmo, né, desse tipo de atendimento, a gente pensou no formato presencial, né? Não tem prejuízo, acho, muito grande de fazer remoto, mas acho, né, a gente avaliou que seria melhor inicialmente presencial, até porque essa relação, né, a gente pretende que seja de alguma maneira perene, né? E é bom estabelecer essa relação de confiança, e presencial sempre ajuda, né? Então a pessoa se inscreve, manda o formulário, a gente vai ter duas equipes, né, que são duas duplas, né? Então, numa dupla tem o seu certificado, outra dupla tem o Gustavo também certificado, né, que acho que é importante isso, para atuar junto à população. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, uma reunião, né, introdutória, tentando pensar aquilo que eu mencionava, né, de entender melhor qual é esse padrão de renda, entender melhor qual é esse padrão de consumo, quais são esses sonhos, né, para daí tentar fazer uma organização, né, que funcione para a pessoa, né, até ver qual que são as expectativas dela, qual é o tipo de abordagem que ela tem para os problemas, né, que estão colocados, porque, querendo ou não, as pessoas já têm algum tipo de relação, né, com essa vida financeira, obviamente, né, e já tem algumas decisões, né. Então, isso toma algum tempo sem entender qual é a base dessas decisões. A gente sabe que elas têm um monte de pressões, inclusive, mencionar uma que acho que todo mundo aqui já sofreu, né, que é do próprio gerente do banco, por exemplo, né, que oferece produto que ele tem que cumprir cotas e tal. Então, alguns produtos eu até brinco, né, por exemplo, capitalização, né, toda hora vive oferecendo, né, tem que cumprir cota e tal. Capitalização é um misto, né, de uma aplicação ruim com uma loteria porcaria, né. É um produto, né, pouco eu tentando empurrar para todo mundo, né. Então, muitas vezes a pessoa tem esse tipo de, vamos dizer, investimento, né, na carteira e que pode ser muito melhorado, né. Então, esse é um tipo de situação. Outra situação é a pessoa que tem dívida, né. É completamente diferente. Daí a abordagem tem que ser completamente diferente. Então a gente vai tentar, junto com as pessoas, tentar entender, né, como que são seus comportamentos, seus hábitos, sua renda, sua postura frente ao mercado hoje, e o que ela sonha, né, o que ela espera. E tentar compartimentar isso, que a gente chama, né, pedaços pequenos, né, little chunks, né, para tentar acompanhar isso, né, porque até um dos artigos que a gente já produziu, né, e já está pronto, sobre essa questão da reserva de emergência, né, que é uma abordagem possível, mas outra abordagem possível é pensar isso como início de capitalização, né, capitalizaçãozinha de curto prazo, né. Você pensa até a ideia de reserva de emergência, né, é muito desestimulante, né. A pessoa está pensando assim, vou economizar um dinheiro para quando acontecer alguma porcaria, né? Quando eu ficar doente. Isso até pode trazer mal alagado, né? Legal não, né? Bate na Maria. Então, inclusive o nome das coisas, né? Muito engraçado. Não sei se você sabe, até quando
começou nos Estados Unidos a venda, né, de seguro de vida, né? Uhum. As mulheres, porque a maior parte das mulheres estava fora do mercado de trabalho, né, eram muito contra isso, porque tinham medo, né, De que atraísse atrair isso para os maridos, né, para os Os maridos, provedores, né? e o que a vizinhança ia falar, etc. Uhum. E tal. Então, Mas você coloca uma coisa aí, Fábio, e que eu queria entender um pouquinho, como é que vocês imaginam que vocês, como vão atuar para ganhar a confiança das pessoas? Porque sempre pode existir, ou talvez seja muito comum, eu estou aqui fazendo hipóteses aqui, né, da pessoa assim, ter uma certa restrição a abrir, entre aspas, as suas despesas e tal, não sei o quê. Vai que o cara, de repente, o cara pode ser pai de famílias. Não, eu tô brincando, aí já é coisa. Mas assim, dentro daquele tipo de despesa, eu gosto de, ao final de semana, tomar uma cervejinha, mas será que eu deveria falar isso com o meu consultor financeiro? Né? Só para dar um exemplo, né? Como é que isso o estabelecimento dessa confiança, como é que vocês estão imaginando? É claro, você já deu uma primeira dica. No olho fica mais fácil. Né? Mas assim, dentro de uma certa psicologia humana, como vencer determinadas barreiras, como ultrapassar essas barreiras. Acho que a primeira coisa é a gente começar a entender o que só que a pessoa ela já ter buscado, já ter, por exemplo, preenchido o formulário, né, se mostrado interesse, ela já conseguiu quebrar a primeira barreira. Né? É justamente ela começar a se abrir, a gente começar a entender qual que é o problema e o que ela está querendo buscar. E a partir disso, ela preencheu o formulário, eu quero melhorar, né? Quero ver qual a orientação que eles vão me dar, me dará, né? Como que a gente vai fazer, né? Tudo vai ser, igual o Fábio falou, né? É uma conversa mesmo, né? O que você está precisando, qual que é o problema que você está enfrentando, quais que são as dificuldades que você está tendo em termos de organizar as suas finanças, né? Eu acho que a ideia inicial é a gente tentar compreender o que a pessoa está passando, né? Vai acabar sendo quase como um psicólogo mesmo nesse sentido, porque a gente vai precisar de compreender a pessoa, né? Para que assim, nesse momento, a partir do momento que ela começar a tentar explicar e mostrar o que ela está passando, como que é a situação dela, propor algumas ideias, sem julgamento, obviamente, porque a gente sabe que todos nós passamos por situações difíceis. Então, acho que a ideia inicial é essa, né? Tentar compreender, tentar buscar entender o que ela está buscando, para que assim a gente possa caminhar juntos aí para a melhor solução possível. E a equipe, você falou em 2 duplas, a equipe é você e mais 3, além com o coordenado pelo qual tem mais gente? Tem mais gente. Porque a gente tem times diferentes, né? Eu falei dessas 4 pessoas, né? Sou eu, o Alisson, o Gustavo e o Victor, né? Que é para, vou chamar essa linha de frente do atendimento juntamente com as pessoas. Mas a gente tem vou chamar a parte back-office, né? Uma linha aí de retaguarda, que é a preparação do Instagram, do formulário, controle do e-mail, organização, né, desses textos que a gente está produzindo também. São cerca de quase 10 pessoas em todo o projeto. E essa equipe, como é que ela é mantida, digamos assim? Os alunos têm bolsa? Existe uma... Como é que vocês pretendem fazer para perenizar esse serviço? Na verdade, esse é um grande dificuldade que a gente tem, porque o projeto ele não é remunerado, né? Então, quem está ali participando do projeto é porque está querendo participar. Está dentro daquela questão que o Fábio colocou de formação. Isso, né? de formação, né? E busca essa questão extensionista, né? Porque eu acho que também é uma das dificuldades que às vezes a gente tem aqui dentro da universidade, é você tentar levar a universidade para a comunidade, né? Então, esse trabalho ele tem justamente esse intuito, né? A terceiro tripé aí da universidade, pesquisa, ensino e extensão, né? A extensão aí a gente está tentando empregar ela e os estudantes também vivenciarem isso na prática, né? Tentar ter esse contato com a comunidade, com os moradores, né? Com as pessoas da cidade. E você mencionou essa questão da certificação. Eu gostaria que você esclarecesse um pouquinho mais o que é isso e como é que vai funcionar.
por que a necessidade de alguém com certificação e o que é essa certificação para... Isso é importante, né? Dentro do mercado financeiro, você tem mais de uma certificação que autoriza as pessoas a atuarem como, por exemplo, na orientação de investimento, etc. Então, inclusive, tem muita coisa legal na internet que não pode, né? O cara, na orientação, tem sempre essa certificação e sem ser registrado na CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, né? A SOF não tem esse interesse da indicação de orientação financeira com indicação de investimentos. Né? Como a gente falou, é uma busca, né, para que as pessoas se autoconheçam, né, percebam como funciona a sua vida financeira e elas mesmas construam as soluções dentro que o mercado dispõe. Né? Mas acho que é importante porque, no caso, né, da certificação financeira, a minha da Ancor, né, mas tem outros, como por exemplo da Ambima, né, que você tem que fazer uma formação, ter uma prova, né, de certificação, tem que tirar 70% nessa prova e depois se registrar junto à CVM. Né? O que esse tipo de formação, né, propicia ou tenta assegurar? Né? Que você tenha um conhecimento amplo dessas ferramentas todas do mercado, do funcionamento do sistema financeiro e que tenha um organismo que controle isso. Né? Que no caso é a CVM. Né? Tem muita gente que tem dúvida se controla mesmo ou não. Mas que a função dela seria essa, de controlar esse mercado, para que simplesmente as pessoas não fiquem dando orientações sem ter nenhuma formação para isso, né, e sem ter nenhuma responsabilização no caso de atuarem de forma antiética. Né? Então, uma parte, inclusive, dessa formação em relação a esses limites éticos, né, da tua atuação. Né? Eu acho que é bem importante. No caso dos estudantes, né, e dessa orientação dos estudantes, que a gente já teve dentro do grupo, né, eu acho que isso é muito positivo, sabe? Pessoalmente, eu sempre achei, né, nas minhas atuações nos grupos de pesquisa, porque como faz parte da formação, né, o importante é que a gente tenha sempre estudantes interessados. Né? Mas se eles ficarem muito tempo, a curva de aprendizagem deles vai diminuindo, né? E a curva de envolvimento também. Né? Então, diferente de outras equipes de trabalho, eu acho que a formação de equipe com estudante, você deve ter tido essa experiência também, ela é muito interessante quando ela tem essa mobilidade, essa renovação. Sempre. Né? Porque o estudante está lá para tentar desenvolver, né, os seus conhecimentos, a sua aprendizagem, dar a sua contribuição laborativa, né? E depois disso, vai para outra. Né? Vai participar de outro projeto, vai participar de outra atividade. Então é importante que tenha essa circularidade, né, dos estudantes. Cada um vem, dá a contribuição, areja, sai, entra outro, tal, porque é uma equipe de trabalho que é universitária. Né? Então, isso, lembrando de novo, a experiência que eu tive lá no NEASPOC, foi sempre assim que funcionou. Não sei se você vai lembrar disso, né? Com extrema qualidade, mas você não perde qualidade, você ganha qualidade, né, com essa circulação. E em termos, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa dinâmica, né? Por exemplo, você falou, são duas duplas do atendimento ali no front, ali, na linha de frente, né? Qual é a capacidade de atendimento em termos de número de pessoas simultaneamente, ou simultaneamente no mesmo período de tempo, e qual é, assim, a ideia de quanto tempo dura essa orientação para cada pessoa? Como é que vocês formataram isso? Então, isso vai ser feito ao longo do processo mesmo, né? Porque o que acontece? A ideia é começar com encontros que sejam mais intensivos, né? Para conseguir fazer essa parte do entendimento, né? Eu poderia chamar até de uma anamnese, né? Ou seja, para ter esse entendimento e depende da complexidade dos dados, né, que estão sendo ofertados ali e do tipo de informante que a gente tem, né? Mas a ideia inicial é, às vezes, a gente fazer, por exemplo, um encontro semanal, porque também a gente sabe que as pessoas têm aquela limitação de ter que estar ali 2 vezes na semana, pô, aí já fica difícil. Ao menos, por exemplo, o primeiro contato já foi presencial, então já começa a compreender, aí conforme for o andamento nessa anamnese, por assim dizer, desse projeto, de cada pessoa, está verificando como que vai ser o andamento. Então, assim, não tem um paletó ali, um figurino que todo mundo vai ter que se colocar dentro. À medida que vocês vão compreendendo o problema, entendendo a questão, aí vocês vão adaptando e até mesmo no tempo. Isso. A duração, inclusive. Isso. Tanto que, assim, nessa fase inicial, a gente nem pretende atender muitas pessoas, né? Então, a ideia é a gente começar pequeno agora, ó, vamos ver como é que vai ser o andamento, né? Começa lá, sei lá, 2, 4 pessoas.
né? E assim a gente vai vendo como é que vai ser esse desenrolar dessas etapas, né? Porque até quem contribuiu muito para construir isso foi o Gustavo, né? Que sistematizou a discussão que a gente fez, que foi longa, né? A gente criou um protocolo que é completamente aberto, né? Então, a ideia começa mais intensiva e depois vai abrindo, né? Esses encontros, né? Como o Cristian falou, na medida que você já construiu uma base, né? De certos compromissos de cada parte, em termos de adotar certas medidas, né? Vou chamar assim, você tem que dar tempo também para ver se elas funcionam ou não para aquela pessoa, né? Então, vamos fazer um planejamento, vamos se organizar. Tá, tudo bem, a gente fez isso. Agora tem que esperar para ver se isso funciona ou não, né? Então, possivelmente, o que a gente vai construir, né, essa ideia do protocolo, vai abrindo para mais pessoas, né, conforme a gente tiver essa curva acontecendo, né? Então, tendo gente que está no começo, tendo gente que está na parte mais intermediária e tendo gente que está mais no controle mais espaçado mesmo, né? Até ter um ponto de saída que eu acho que é interessante também pensar, que a pessoa se sente confortável com aquilo, entendeu? Então, eu já não preciso mais. Eu tive orientação financeira e tive aquilo, né, que o Cristian mencionava, de um processo de educação financeira mesmo, né? Então, agora eu já sou capaz, mais ou menos, de encontrar soluções por mim mesmo e acionar o serviço pontualmente, né? Andar de bicicleta, Uma outra dúvida, né? É andar de bicicleta. Inicialmente você coloca as rodinhas e vai andando. Vai chegar uma hora você vai ter que tirar, ver se alguém vai ficar te segurando, até chegar o momento de você andar sozinho com as próprias pernas mesmo. Então, vamos todos. Quem sabe um dia até tirar a mão do volante, que não é no guidão, que não é tão recomendável assim. Sem os dentes. Sem os dentes mesmo. Mas um dos pontos, né, do material que vocês nos forneceram, que me orientou um pouco de como abordar a questão com vocês aqui, que vocês mencionam lá, é a questão de uma renda extra na aposentadoria, né? Um direcionamento, orientações assim. Como é que se pode, primeiro, como é que isso vai se dar? E aí um questionamento meu, como é que se estabelece um planejamento desse tipo, dadas as incertezas de nossa legislação previdenciária, trabalhista, inclusive sofrendo ataques contínuos e constantes, né? Já há alguns anos, né? Como é que dá para trabalhar essa questão? Como é que vocês pretendem trabalhar isso? Primeiro, né, essa coisa da aposentadoria é um tema bastante polêmico, né? Você é um feliz aposentado. Eu, se tudo der certo, no ano que vem também me aposento. E você sabe que eu recebi um convite, né? Para fazer parte do Museu de História Natural como animal em extinção, né? Eu vou me apresentar lá no museu. Esse aqui é um aposentado, olha. Quem quiser conhecer. Ou, no caso, hoje aposentável. Existiu, né? Tinha os dinossauros, depois vieram os aposentados. E agora tem o pessoal que não vai aposentar nunca mais. O primeiro meteoro se chama Fernando Henrique Cardoso. Então tem essa brincadeira, né? Mas ela é verdadeira. E a nossa abordagem assim, é tentar pensar exatamente como articula, né, diversos projetos numa coisa que seja coerente. O que acontece? A aposentadoria tem um grande problema. Primeiro, que ela é longa, né? É distante no tempo, para alguém que é jovem hoje, né? Mas tem todas as coisas. Matematicamente é fácil explicar isso, entendeu? Se eu começar a economizar com 20 anos, eu tenho que pôr um pouquinho para ter tanto, entendeu? Se eu começar com 30, já é maior, com 40 é maior. Mas qual é a dificuldade? Por que todo mundo com 20 não faz isso? Primeiro, você tem a renda baixa. Relativamente, você tem 20 anos. Esse lugar está muito longe, entendeu? A perspectiva de fazer coisa aqui para se atropelar amanhã, né, do outro dia. Então, é muito difícil isso. Então, qual que é uma abordagem que eu acho que é mais proveitosa? É articular as questões de curto, médio e longo prazo, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma economia aqui que me propicia ter o tal fundo de emergência. Esse é um passo 1, entendeu? Pensar no hoje. Se eu conseguir esse fundo de emergência, esse fundo de emergência vai gerar rendimento, entende? Então, o que vai acontecer? Eu vou parar de trabalhar para pagar dívida, para pagar juros, e vou começar a receber juros. Eu vou parar de trabalhar para o dinheiro vai começar a trabalhar para mim. Então, essa mudança é muito importante, entendeu? Mudança qualitativa. Se eu faço um fundo chamado fundo de emergência, eu vou ter um recurso que gera um rendimento. Esse rendimento vai ser reaplicado, entendeu? Então, se eu tenho um fundo de emergência lá, que dá para 3 meses, 6 meses das minhas despesas, 12 meses, aí depende do perfil de cada pessoa, né? Por exemplo,
Se o cara tem um vínculo muito estável, né, por exemplo, ele pode ter fundo de emergência menor. Né? Se o cara vive de bico e tal, não sei o quê, já é melhor ter um colchão mais largo. Então, se o cara consegue isso, ele pode replicar isso. Né? A gente brinca, né, que é o milagre dos juros sobre juros. Né? Isso faz uma curva que é uma PG, assim, né, uma progressão geométrica. É um ganho muito grande. Então, você pode escalar isso com uma reserva de médio prazo, por exemplo. Que a ideia é trocar o carro que você falou. Em vez de comprar financiado o carro, o que eu faço? Eu crio um planejamento para economizar o dinheiro do carro e pagar à vista, numa condição negocial até melhor. Né? Porque tem essa história de juros zero, né? Não acredito muito nesse negócio de juros zero. Pode acontecer milagre, mas não é todo dia. E daí o que acontece? Se o sujeito faz isso, esse dinheiro do carro que ele está economizando está gerando juros. No Brasil, que tem um juros absurdamente alto, com um risco relativamente baixo, né? Você tem título soberano aí pagando mais de 14%. É um negócio assim que não existe. O grande problema, muitas vezes, também, né, nessas etapas, é porque a sociedade brasileira, né, como todo mundo, assim, na verdade, é muito imediatista, né? Então, a gente, ao tempo todo, a gente quer descontar o futuro para hoje, né? Então, a gente não consegue, às vezes, igual você falou a questão do carro, juntar o dinheiro. Às vezes, por menor que seja a coisa, às vezes tem uma coisa que você quer comprar, sei lá, vai comprar uma camisa, uma calça, um tênis. Você fala assim, poxa, eu preciso comprar ele hoje? Ah, não, mas hoje está na promoção. Não, mas espera, junta o dinheiro, mês que vem você compra. Se você conseguir guardar esse dinheiro, em 1, 2 meses, você vai e compra. Mas o imediatismo é tanto, né? A gente quer todo o tempo descontar o futuro, trazer o futuro para hoje, E da mesma forma com os cantos da sereia de rendimentos absurdos, né? No curto prazo e tudo mais. E não existe. Então, a ideia é você ter... Almoço grátis. O cara acredita no almoço grátis com uma facilidade enorme. E aí entra, às vezes, até, por exemplo, essa questão dos bets. O cara fala assim, não, se eu jogar aqui no Tigrinho, eu vou conseguir dobrar esse dinheiro. Porque aí ele perde no final. E quando dobra, e aí quando dobra, quando acontece de dobrar, ele não fica satisfeito e quer dobrar de novo. E nessa brincadeira ele dobra mais para baixo. Ele dobra vai se negativando. Exato. Mas aí a ideia é construir esse acúmulo, entendeu? Porque aí você vai gerar o que a gente chama de uma renda passiva. Né? O que acontece? Esse acúmulo vai gerar uma renda passiva que vai se acumulando também. Então, a renda de longo prazo, ela tem que ser construída inevitavelmente em longo prazo. Se você for pensar a aposentadoria com a tua idade, por exemplo, daí é muito difícil. Né? Se depender do serviço público, tudo bem. Você vai conseguir ter um patamar. E a pessoa tem que ter essa noção que é intertemporal. Entende? De planejamento mesmo de organização. Quanto que eu gasto hoje, eu estou roubando quanto eu vou gastar amanhã. Tá? Então, será que isso é interessante para mim? Tá? Ou não? Então, por isso que eu estou dizendo assim, que essa orientação financeira, né, tem um caráter muito grande psicológico mesmo. Né? Ou seja, a pessoa compreender a si mesmo. O que eu quero para a minha vida? Quais são meus objetivos reais? Tá? O que realmente vai me satisfazer? Tá? Porque a satisfação do consumo, isso tem muito estudo e tal, ela é muito imediata e, sobretudo, quando fala, por exemplo, de não consumo, né? Que é o caso do jogo do tigrinho, né? A pessoa, não é à toa, né? Porque parece meio assim, estranho, né? Mas por que as pessoas entram nesse auto-engano, né? Tem um mecanismo subliminar aí, né? Que é a forma mais lida com perda, né? Então, eu não quero aceitar perda. Por que o cara perde no jogo do tigrinho e daí vai lá e joga mais? À primeira vista não faz muito sentido. Mas tem também no mercado, né? No geral, o cara está com uma ação lá, a ação começa a cair muito. O que acontece? Ele não vende, né? Tanto que uma coisa que tem estudo, né? O professor Thiago, lá, meus colegas, muito querido, homenagem a ele, agradecimento pelas disciplinas e tal. Uma coisa que ele comentava, né? Você pega esses caras, por exemplo, que são day traders, né? Esse cara compra e vende rápido. Tem vários estudos já que demonstram, se você fizer qualquer coisa aleatória, apertar em qualquer lugar, qualquer coisa, vai ter um resultado melhor do que os day traders. Porque eles têm certas heurísticas comportamentais que levam os caras a pegar a erros. Né? Ficar amigo do erro, né? Tem gente que aprende com os erros, né? Tem outros que ficam amigos dos erros. E uma certa questão assim, de determinismo, né? Deu certo ontem e vai ter que dar certo hoje ou não necessariamente. Não necessariamente. Principalmente no caso de aposta, né? Porque se todo mundo ganhasse, a casa quebrava, né?
Sim. Se a casa está lá, porque as pessoas estão perdendo. Não tem outra como solução. ela sobreviver se ela estiver pagando. E uma das coisas, igual a questão do Fábio falando, de as pessoas se entenderem, né, elas saberem o que elas querem, é uma coisa que às vezes a gente sempre fala assim, quando a gente está falando sobre educação financeira, que quando a pessoa ela vai traçar um objetivo, uma meta dela, essa meta, esse objetivo, ela tem que ser SMART, né? S-M-A-R-T. Em que sentido? SMART, no caso do S, ela vai ser específica. Então, ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela vai ter que ser alcançável, ela tem que ser realizável e ela tem que ser temporal. Então, a pessoa ela tem que ter muito claro na cabeça disso dela. Então, eu quero me aposentar. Então, tá, é alcançável, mensurável, temporal? Quanto tempo você vai gastar? Quanto tempo você acha que você vai precisar de guardar? Ela vai ser realizável nesse tempo? Como você vai alcançar esse objetivo? Qual que é o objetivo? Se eu especificar aposentar, é comprar um carro, é trocar, é sair da dívida. Então, estabelecer esses critérios, né, por assim dizer, para que ela consiga alcançar essa meta, esse objetivo dela. Fábio, Christian, a gente está caminhando para o final dessa entrevista, acho que teria muito mais coisas, mas exatamente para falar do que pode vir aí, eu gostaria, né, anunciando aqui já que hoje essa entrevista Primaz que está sendo divulgada, ela marca o início de uma parceria, né, mais de divulgação, de acompanhamento. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o que pode vir além, né, em que ponto a Agência Primaz vai trabalhar com vocês em termos de divulgação, de que tipo de produto, de que tipo de orientação, de que tipo de documento, como é que vocês imaginaram isso para complementar aquele serviço que vai ser prestado especificamente a determinadas pessoas ao longo de um certo período, né? O que vocês têm em mente ao propor para nós essa parceria e o que o nosso público pode esperar disso? Bom, uma parte importante da extensão universitária é a parte de divulgação científica, né? Essa é, vamos dizer, mais massificada, né? Menos individual, como o serviço de orientação financeira. Então, a gente está construindo junto com a Primaz, um parceiro que eu acho que é importante, de publicação regular, né, de artigos voltados para esse tema. Né? Tentar pensar, o que é reserva de emergência? Né? O que são os produtos de investimentos que você tem no mercado? Né? Que tipo de dívida a gente poderia chamar de dívida boa, né? Uma dívida ruim? Né? Todo esse tipo de tema, né, que é importante para que as pessoas possam ter uma fonte de informação confiável, né, legítima, que está baseada dentro de conhecimento, de estudo, né? Não é que eu tirei da cartola, que eu acho, o professor Christian acha, tal, que é consolidado dentro do campo e que a pessoa pode se orientar por aquilo, né? Então, eu acho que é fundamental, né, no mundo hoje, né? Você tem internet, tem fonte acesso a muita informação, variada origem, né? Você tem uma fonte de informação que você tem a editoria, né, parte da Primaz, né, qualifica essa informação, e, por parte da universidade, a produção de conhecimento que é arbitrado, que é criticado. Né? Não é um conhecimento, que vamos chamar assim, que vem de uma experiência individual, arbitrária. E que não é voltado para os pares, né? Não é assim, intramuros apenas. Né? A ideia é dar pílulas de conhecimento, digamos assim, né? Para que a sociedade, a comunidade, ela possa entender da maneira mais clara possível, às vezes alguns termos que para elas são complexos ou que elas não entendem, voltados para a área de economia, de educação financeira, né? Às vezes ela fala assim, mas o que seria o spread bancário, por que eles falam disso? Então, tentar trazer o linguajar, né, através da Primaz aqui, de fácil acesso, de fácil entendimento, de fácil compreensão, para que todos possam compreender realmente a importância, né, de conhecer um pouco de economia e de finanças. Né? E com a Primaz, para atingir um público maior, é construir isso que é importante, né? Da característica até do portal, que esse diálogo, né, com os leitores. Então, inclusive, se alguém tiver aí alguma sugestão, alguma ideia, né? Não, esse tipo de tema eu acho que seria interessante abordar, pode mandar que a gente vai trabalhar em cima dele para publicar na Primaz. Ok, muito obrigado. Nós vamos, então, dar um ponto final nesse encontro de hoje, na nossa edição da Entrevista Primaz, que, como sempre, tem o apoio cultural do Grupo 3T e da Cedo Mineração. Agradecendo imensamente ao Fábio, ao Christian, por esse momento, por esses esclarecimentos, por essas lições, digamos assim.
esperando que os resultados e os objetivos, os resultados reflitam os objetivos, né, que orientaram ou que balizaram, melhor dizendo, a criação do serviço de orientação financeira. Como vocês mesmos mencionaram, eu acho que é muito importante que haja esse passar pelos muros, né, de dentro para fora, que a universidade se insira efetivamente dentro da comunidade, das cidades onde ela está inserida, está instalada ou tem uma área de influência. Nossos votos de que seja uma iniciativa exitosa, né? Dentro de tempo de retorno, nós podemos voltar aqui, já deixar um convite para a gente falar um pouquinho sobre como está andando, quais são os resultados e tal, e agradecer a vocês, primeiro, por estarem conosco em outras edições e também nessa, já deixando aqui um convite para acompanharem essa parceria, né? Essas pílulas, como disse o Christian aqui, para que a gente possa abrir o leque e trabalhar essa importante questão de educação/orientação financeira. É isso. Na próxima semana a gente volta com um novo episódio da Entrevista Primaz. Obrigado e até lá.